Olá, meus queridos, eu sou o professor Murilo Amaral e na aula de hoje nós vamos estudar sobre ortografia, principalmente em relação àquelas palavras que mais trazem dúvida para a gente. Igual, por exemplo, com a palavra porquê. Nossa, professor, é demais! A palavra porquê apresenta 4 grafias diferentes, é muito difícil de estudar. Mas calma, vocês vão logo entender que não se trata de um bicho de 7 cabeças. E aqui eu vou ensinar para vocês o melhor mecanismo para conseguir escrever corretamente e usar bem os porquês. No caso, gente, pode esquecer agora aquele negócio de porquê da pergunta e porquê da resposta, que isso não funciona. O que funciona é o nosso mecanismo de substituição. E logo eu vou explicar para vocês. Mas antes, vamos para um exemplo para vocês entenderem quão rica pode ser a construção de uma frase com os 4 usos do porquê. Por que você não foi à festa? Ah, eu não fui à festa porque eu estava doente. Mas você ficou doente por quê? Os exames médicos só me dirão por quê amanhã. Então vejam só que com essas 4 frases a gente conseguiu utilizar em cada contexto diferente um porquê. Mas agora vamos entender por que alguns deles são escritos separados, outros juntos, porque alguns são escritos com acento e outros sem acento. Lembra que eu falei para vocês que existe um mecanismo de substituição? Esse é o melhor método que existe para a gente identificar se um porquê vai ser escrito junto, separado, com acento ou sem acento. Então vamos começar do mais fácil de todos, que é o porquê junto e com acento. Ele se trata de um substantivo, logo ele vai ser substituído por um substantivo. Se houver equivalência, então você já sabe que é um porquê junto e com acento. Igual acontece na seguinte frase: os exames médicos só me dirão o porquê amanhã. Observe que nessa frase a gente consegue tranquilamente substituir a palavra porquê pela palavra motivo. Veja só, os exames médicos só me dirão o motivo amanhã. Se a palavra porquê consegue equivaler à palavra motivo, então corre para o abraço que com certeza vai ser junto e com acento. Agora vamos entender como é o uso do porquê junto, mas sem acento. Nesse caso, não se trata de um substantivo, se trata de uma conjunção. Por isso, ele pode ser substituído pela palavra pois, que também é uma conjunção. No caso, uma conjunção explicativa. Vamos olhar para a seguinte frase. Eu não fui à festa porque eu estava doente. Nessa frase, o porquê pode ser substituído tranquilamente pela palavra pois. Observe. Eu não fui à festa, pois eu estava doente. Aqui é tranquila a substituição. Então, a gente pode novamente correr para o abraço, que aqui vai ser porquê junto, mas sem acento. Então, pronto, acabou a aula. Ué, mas peraí, professor, mas não são 4 porquês? Você só explicou 2 e disse que a aula já acabou? Ué, mas é lógico, porque aqui a gente sempre vai tentar otimizar o nosso tempo. Se a gente já consegue identificar os 2 tipos, o resto é só fazer por exclusão. Simples assim. Se equivale a motivo, é porque junto com acento. Se equivale a pois, é porque junto sem acento. E se não equivale a nenhum e nem outro, vai ser porque separado. Não, professor, mas espera aí. A gente ainda tem 2 porquês. Quando que a gente acentua e quando a gente deixa de acentuar? Vamos lembrar lá das nossas primeiras aulas que a gente falou que o que pode se comportar como monossílabo átono ou tônico? Ele vai ser tônico só se estiver lá no final da frase. Olha só a primeira pergunta do nosso exemplo. Por que você não foi à festa? Nesse caso, não dá para substituir por motivo, não dá para substituir por pois. Então, com certeza, ele vai ser separado. E a gente não coloca o acento porque ele está no início ou no meio da frase. Quando ele aparece lá no final, aí a gente tem que colocar acento, igual nesse exemplo. Mas você ficou doente por quê? Observe que agora a palavra porquê foi colocada lá no final, então ela acaba ficando tônica nesse contexto, e por isso que a gente vai ter o acento. Agora, para o nosso próximo problema de ortografia, a gente vai falar das palavras mal com L e mal com U. E fiquem atentos porque olha o tanto que é interessante. Aqui a gente vai utilizar também um mecanismo de substituição para conseguir descobrir se é mal com U ou com L. Só que nesse caso, a gente não vai substituir por um sinônimo, a gente vai substituir por um antônimo, porque mal com L se opõe a bem.
Mal com U se opõe a bom. Vamos ver essa seguinte frase. Eu sei que o seu amigo não agiu por mal. Ele não é um mau amigo. Tá vendo que aqui aparecem duas ocorrências da palavra mal. Porém, somente na primeira ocorrência é mal com L, porque se opõe a bem e se trata de um advérbio. Diferente da segunda ocorrência, em que se trata de um mal com U, que no caso é um adjetivo. Vamos fazer a troca para vocês conseguirem perceber? Eu sei que ele não agiu por bem porque ele não é um bom amigo. Nesse caso, você consegue perceber como essa substituição por esse antônimo fica totalmente clara? Não faria sentido falar assim, ele é um bem amigo. Só faz sentido falar, ele é um bom amigo, porque se trata de um adjetivo. E assim é tranquilo, é só fazer a oposição na sua cabeça, que se der certo, vai ser mal com L, oposto a bem, ou mal com U, oposto a bom. Você já deve ter passado por alguma situação em que alguém acaba escrevendo errado e você fica um pouco desanimado de conhecer a pessoa, né? Isso pode acontecer até mesmo quando você estiver conversando com aquele contatinho. E isso pode acabar afastando ele de você. Então, muito cuidado para sempre estar ligado nas regras da língua portuguesa. No caso, com a palavra mais, que é um advérbio e, portanto, é escrito com I. Um significa oposição, o outro significa adição. Olha como os sentidos são completamente diferentes. Então, pelo contexto, dá para a gente sacar com muita tranquilidade quando deve ser mas sem I, que significa oposição, e mais com I, que significa adição. Não vai errar mais essa, principalmente na frente do contatinho. Então, por hoje é só, meus queridos. Foi maravilhoso esse nosso encontro. Olá, que bom ter você por aqui assistindo mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, corra lá e inscreva-se, clicando no botãozinho vermelho que aparece aqui na tela. Ative também o sininho e dê o seu like, pois ao deixar o seu joinha, outras pessoas também terão a oportunidade de conhecer o nosso trabalho. Então, até a próxima!